Bom, eu vou tentar falar sobre como resgatar a importância da maçonaria no século XXI. Desnecessário falar a importância que nós tivemos ao longo de todo o tempo, principalmente nos movimentos históricos do nosso país, né? Agora, nós, nos últimos anos, perdemos a nossa importância por uma série de erros. E há pouco tempo o grão-mestre tentou fazer uma pesquisa, né? Tentando entender o porquê que a maçonaria existe uma evasão tão grande no número dos nossos irmãos, tanto que uma palestra que eu acabei assistindo, por sinal, uma pesquisa muito bem feita pelo Mário Vasconcelos, ele mostrou uma série de problemas que realmente coincidem com aquilo que eu vou mostrar. Bom, como é que eu dividi o trabalho? Nós vamos dividir o trabalho em nove tópicos, 3 blocos. Primeiro, o que é salvar a maçonaria? Salvar a maçonaria é salvar o maçom. O que é a maçonaria e por que é importante ser maçom? Na segunda etapa é a importância do vitriol e saber como é que começa a nossa jornada maçônica, que vai exatamente do vitriol à entrada no templo da nossa própria consciência no final da nossa vida maçônica. Depois vou falar a respeito dos erros da nossa sublime ordem, que são justamente 2 erros de origem e 1 de formação. E também o que eu entendo por aprender a pensar, ou seja, nós não estamos ensinando a pensar na nossa ordem, né? Depois vou falar rapidinho sobre a importância dos 3 equilíbrios. Queria só fazer uma pergunta. Quantos são aprendizes aqui? Então, companheiros, quantos são? Eu vou ter que me limitar para falar a respeito dos 3 equilíbrios, só vou dar uma pincelada. Aí vamos tentar chegar a uma conclusão. Nós temos consciência do caminho ou vamos a caminho da nossa própria consciência? E por último, como fortalecer as colunas de uma loja? Bom, a primeira provocação, a primeira pergunta para vocês é a seguinte: quantos landmarks nós temos? 25 ou 24? Quem que é partidário que nós temos 25, levanta a mão, por favor. 3. Quantos são partidários de que nós temos 24 landmarks? Levanta a mão. A grande maioria praticamente venceu e está com razão. Nós temos 24 landmarks. Eu no final vou mostrar para vocês. Porque o primeiro é exatamente igual ao último. E nós temos como um sistema como se fosse a cobra Ouroboros, onde a cabeça come o próprio rabo. Vocês podem ver na própria demonstração de cada uma das nossas lojas, pelos signos do zodíaco, a gente começa em Áries, que aliás o ano maçônico começa justamente antes do equinócio da primavera no hemisfério norte, né? Que é justamente em março, antes de Áries, e percorre todo o ciclo, vai até no final da outra ponta em Aquário e Peixes, onde a natureza lá tudo congela, tudo morre, para depois voltar a renascer com o Sol, dado que o nosso rito é um rito solar. Bom, vamos em frente. No final vou mostrar para vocês por que é 24 e tentar provar para vocês o porquê dos 24. Bom, tenho que fazer algumas ressalvas iniciais e dizer para você o seguinte: por mais que existam várias definições a respeito, tem gente que enfeita violentamente as coisas, mas no fundo, na essência, maçonaria é uma escola de filosofia e filantropia. Algumas lojas e alguns irmãos entenderam com profundidade exatamente o sentido da filantropia e fazem filantropia não só doando dos seus bens, mas doando de si próprio. E aí eu lembro uma frase de Gandhi que dizia: vós pouco dais quando dais de vossas posses, somente quando dai de vós é que verdadeiramente dais. E outra coisa é com relação a ser uma escola de filosofia, nós estamos um pouco longe disso. Para vocês terem ideia, a grande maioria de nós passa uma vida inteira estudando a maçonaria e o máximo que a gente consegue lembrar é alguns filósofos do tipo Platão associado aos aprendizes, Aristóteles e Pitágoras associados aos companheiros, e quando muito Sócrates, que é um grande divisor de águas na filosofia, ou seja, você tem todo um movimento dos
pré-socráticos, ou seja, antes de Sócrates, e os pós-socráticos depois de Sócrates. Mas, por exemplo, quase que nós ignoramos os filósofos modernos, aqueles que estão influenciando o pensamento da humanidade hoje em dia. Por exemplo, no próprio século XX nós tivemos Foucault, Wittgenstein, Adorno, Hannah Arendt e outros, e nós estamos muito longe de estar estudando essa gente. Então, na verdade, se nós estivéssemos num estágio razoável dentro da maçonaria, nós estaríamos não só estudando a história maçônica, toda a cultura maçônica, a doutrina, a filosofia e a ritualística, mas como nós não conseguimos nem atingir um nível básico para poder fazer esse tipo de desafio, nós não temos condições de introduzir nas nossas lojas uma discussão um pouco mais aprofundada de filosofia, que é talvez o que a gente tivesse que realmente estar fazendo para honrar esse título de ser uma escola de filosofia. Bom, alguns apresentaram, inclusive, palestras a respeito de símbolos. Então, nós temos que ter entendimento que os símbolos refletem, na verdade, a visão de cada um de nós. E que maçonaria, na verdade, é essência, substância. A maçonaria é substantiva. E os ritos, na verdade, são métodos, são formas da gente apresentar a essência que é a maçonaria. Alguém quer chutar quantos ritos nós temos no mundo aí? Mais de 100. Quem acredita aí, levanta a mão, por favor. Quanto? 173. Vou um pouquinho mais. Mais de 200. Quantos acham? Mais de 300. Quantos acham? Tem 325, para vocês terem ideia. Bom, outra ressalva que eu tenho que fazer é que todo o trabalho que eu vou apresentar está baseado no rito escocês antigo e aceito, que nasceu em Charleston em 1801. Bom, vamos em frente com relação à nossa primeira proposta, ou seja, salvar a maçonaria é salvar o maçom. Diz que um pai deu um joguinho desses de quebra-cabeça para a filha de 5 anos, para ela poder montar, né? E deu de manhã, foi trabalhar, quando ele voltou à noite, tinha o mapa mundi todinho montado direitinho. Como é que conseguiu resolver essa equação, a menina? E ele perguntou para a menina, né? Ela falou, não, é que do outro lado do mapa mundi tinha a figura de uma criança, de uma menina. Eu só montei do outro lado a criança. Quando eu virei, estava montado direitinho o mapa mundi. Ou seja, para a gente salvar a maçonaria, nós temos que salvar o homem, nós temos que salvar o maçom. Então, como você vai fazer a montagem toda de todos os problemas, tudo que envolve a maçonaria, é a hora que a gente resgatar o valor de cada um dos maçons. Então, essa é a lógica desse processo. Então, salvar a maçonaria é salvar o maçom. Então, como resgatar a importância da maçonaria são os desafios que nos impõem, né? Fé, esperança e caridade, tantas vezes mencionada nas várias palestras que nós vimos aí. E outras palestras sobre os cavaleiros templários, que falam muito da nossa origem também. Bom, aí vou falar a respeito de o que é maçonaria. Muitas vezes nós temos dificuldade em dizer, alguém pergunta para você, mas o que é maçonaria? E a gente não sabe exatamente responder por quê. Um dia eu sou sócio do Espere aqui há 50 anos. E um sábado eu já tinha ido para o clube, né? Fui jogar bola de manhã e à tarde estava preparado para ir para a sauna. Já tinha tomado uma cervejinha no churrasco lá com os amigos e me ligaram da grande loja dizendo que eu tinha que fazer uma palestra porque o Cláudio Lembo, que era o vice-governador, tinha sido convidado para fazer a palestra e ele não tinha condições de comparecer porque ele tinha sido chamado pelo governador. E aí me falaram, mas você não tem condições de vir? Poxa, eu falei, mas eu já tomei umas a mais aqui, estou sem condições de ir e tal, mas não, vem que nós vamos resolver o seu problema. Então eu acabei indo para lá, né? E aí eu no caminho vinha pensando assim, como é que eu vou falar a respeito do que é maçonaria, né? Aí lembrei quando eu era garoto, eu montava todos os meus trabalhos em cima daquelas respostas do tipo o que é, quem é, quando é, como é e quanto é. Então fui tentando só responder essas questões. E eu acho que esse é um guia muito bom para a gente poder responder essas questões. Então, o que é maçonaria? Maçonaria, na verdade, é uma escola de filosofia.
Muitos dos nossos irmãos ainda acabam confundindo com uma seita e religião. Não, nós somos uma escola de filosofia e filantropia. Se nós raciocinássemos com essa verdade, talvez nós tivéssemos um avanço muito maior. Então, quem é na maçonaria, né? São homens livres e de bons costumes. Mas tem uma ressalva ainda, que tenham crença em um ser superior a quem nós denominamos grande arquiteto do universo. Aí alguns que são partidários dos deístas acaba sendo pela sua verdade revelada, né? Mas em linhas gerais, e por que é isso daí? Então vamos começar a fazer algumas perguntas. Por que homens livres e de bons costumes? Alguém teria condições de responder para mim? Não sei se vocês lembram, tanto na formação, desde os princípios da maçonaria, com as antigas corporações, as guildas, na Idade Média, como nos primórdios da maçonaria, que o nosso mestre Adnan tão bem mostrou no início da grande loja unida de Londres, né, da Inglaterra, nós tínhamos naquela época ainda a escravidão. Então você não era permitido a um escravo participar da ordem. Então ele teria que ser livre. E aí outra questão é que depois vou mostrar para vocês o porquê que a gente faz as iniciações com a perna direita descoberta e o peito nu também. Quando é que isso tudo aconteceu? Bom, a origem você tem desde o poema Régio, por volta de 1301, depois as antigas corporações, que eram aquelas organizações dos Freemasons, os pedreiros livres, que eram os únicos profissionais liberais da Idade Média mesmo, porque eles que eram os únicos que tinham condições de sair de um burgo para o outro, porque eles eram os profissionais liberais. E como organização, da forma como nós conhecemos, foi válida a partir de 1717 na Constituição de Anderson. Principalmente você tem que levar em conta que, por exemplo, os primeiros rituais foram escritos por Elias Ashmole em 1674. Por isso que é importante para você entender um pouquinho de maçonaria, você entender um pouquinho de Cabalá. E por que isso tudo? Porque o Elias Ashmole era cabalista e ele montou todo o sistema, inclusive eu vou mostrar depois para vocês como é que funciona uma loja nossa e como é que é a representação do Adão Cadimon deitado em decúbito ventral, que bate exatamente como uma forma de como os cargos estão distribuídos em uma loja. Bom, além disso, onde é que eram desenvolvidos os trabalhos inicialmente? Naquelas antigas tavernas, lojas inglesas, a loja do Ganso e da Grelha, né? E a importância de você, inclusive eles faziam os desenhos em chão e para poder fazer todo o desenvolvimento dos trabalhos baseado numa linguagem simbólica. Por isso que eu acho muito importante a gente ter uma visão espacial dos nossos tempos, para você entender melhor a maçonaria, nós precisamos dessa visão espacial. Bom, vou falar a respeito do como e depois volto no porquê. Como é que nós transmitimos as nossas instruções? De uma forma adequada, nós chamamos os nossos rituais de rituais de instrução e não rituais de educação, porque instrução é aloeducação, ou seja, eu passo para o Adnan passa para mim, um passa para o outro. Enquanto que educação não, educação é um processo de você buscar as coisas dentro de você mesmo. Só existe uma forma de educação que é a autoeducação, que é exatamente o que a nossa ordem propõe, que nós façamos esse mergulho para dentro de nós e que vamos buscar lá dentro a nossa autoeducação, apesar de receber todas as instruções durante os nossos trabalhos. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho a respeito da importância de você ter uma visão espacial. Por que é importante você ter? Por exemplo, eu estou com 71 e estudei matemática no ginásio há praticamente 60 anos atrás. Então, eu não consigo guardar de cabeça o teorema de Pitágoras, né? Que está aqui relatado. Mas a hora que eu faço o desenho
para ver como é que ele foi relatado, eu acabo chegando à seguinte conclusão. Aqui é um cateto de 4, aqui é um cateto de 3, e aqui é a hipotenusa de 5. Então, a soma do quadrado dos catetos, ou seja, 4 vezes 4, 16, mais 9, que é outro cateto de 3, é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, o teorema de Pitágoras é exatamente esse. A soma do quadrado dos catetos é igual à hipotenusa. Então, a soma do quadrado de 4 e de 3 dá 9 mais 16, 25, que é o quadrado da hipotenusa de 5, é 5 vezes 5, 25. Então, se nós conseguirmos enxergar a maçonaria, vai ficar muito mais fácil da gente lembrar sempre e poder desenvolver os nossos trabalhos. O que nós fazemos é, nós explicamos pouco a respeito de onde estão as coisas e por que as coisas ali estão. Então, deixa eu falar um pouquinho a respeito. Faltou falar a respeito do porquê, né? Bom, se vocês levarem em conta que existem vários surtos de desenvolvimento do pensamento do homem na humanidade desde que ele surgiu, você chega à conclusão que, por exemplo, que o grande desenvolvimento do pensamento do homem surgiu com os sumérios, que é justamente fica entre... Os sumérios viviam entre o rio Tigre e o Eufrates, né, onde está atualmente o Iraque. E depois dos sumérios você teve um grande desenvolvimento com os gregos, com os valores estéticos da Grécia Antiga. Logo depois dos gregos você teve um grande surto de desenvolvimento do pensamento do homem no século IX com os árabes, com o desenvolvimento das matemáticas e da medicina. Depois disso você teve a Idade Média com o Renascimento. O que é? Os grandes expoentes são Leonardo da Vinci e o Michelangelo Buonarroti, né? Que justamente, o que era? Por que Renascimento? Era o renascer dos valores estéticos da Grécia Antiga. Então, de novo, eles foram dois grandes expoentes dos valores estéticos da Idade Média, né? Depois disso você teve o Iluminismo, vou falar do Iluminismo por último, que foi no século XVIII. No século XIX, nós tivemos grandes inventos, como, por exemplo, a máquina a vapor e todo o desenvolvimento dos métodos de produção. E na primeira metade do século XX, nós tivemos mais patentes técnicas registradas do que em toda a história da humanidade anterior. Então, vocês veem que, como é que foi o surto do desenvolvimento do pensamento do homem ao longo do tempo. Mas o maior de todos os surtos de desenvolvimento do pensamento do homem é justamente com o Iluminismo, ou seja, no século XVIII, o século das luzes. Por isso que o Iluminismo tem todo um destaque a respeito disso, né? Então, e por que é importante a maçonaria e por que é importante ser maçons? Porque nós temos à nossa disposição exatamente a formatação desse processo que foram feitos pelos grandes iluministas. Então você tem um Jean-Jacques Rousseau, que fez o contrato social, um Voltaire, um Diderot, um Rumi, que são grandes gênios da humanidade que formataram a nossa ordem da forma como nós realmente acabamos estudando. O que eu acho um pecado é que muitas vezes você entra na maçonaria, mostram tudo isso para você, ou seja, você tem condições de estudar a ponto de dirigir um Boeing do último modelo 777, mas você acaba se limitando, não quer ir em frente e acaba ficando no máximo um pilotinho de teco-teco. Então é um grande desperdício, né, na verdade. Quero fazer mais uma diferença entre instrução e educação, é com relação aos métodos. Normalmente, nos estudos, cada um de nós tem uma formação e nós acabamos, são ensinados os métodos dedutivo e indutivo, né? O dedutivo você parte do geral para uma verdade particular e no método indutivo você parte de uma verdade particular e vai inferir uma verdade geral.
Agora, na maçonaria, nós temos um método a mais que nos é colocado à disposição e muitas vezes nós acabamos não percebendo esse tipo de coisa, que é justamente o método intuitivo. E intuir é exatamente ver de dentro. E desde o primeiro dia que nós entramos na ordem, nos é apresentado um bicho na Câmara de Reflexões, que o nome dele é vitriol. E aquilo lá é esse mergulho que nós temos que fazer para dentro de nós, e justamente fazer o processo de intuição. E seria importante que cada um de nós, em cada uma das nossas lojas, estimulássemos os meninos que acabaram de ser iniciados a fazer o seu vitriol, e nós também, periodicamente, deveríamos